Olá pessoal, episódio 15 do Anhanguera Pod. Não é ainda, mas será o maior podcast aqui de Uberlândia. Professor Mauro, nosso sócio aqui no podcast, já participou diversas vezes e participará muitas outras. E hoje com a presença especial da professora Carol Vaz. Professora Carol, fique muito à vontade. Professor Mauro, o podcast é de vocês. Obrigado, Gustavo. Oi, Carol, tudo bem? Oi, muito obrigado por aceitar o convite. A galera que nos está assistindo pela primeira vez, esse podcast aqui é uma ideia que está bem dinâmica para passar informação para o pessoal. Tem muito aluno que está finalizando os seus estudos fundamentais e ele não sabe qual curso fazer. Então a gente pensou, por que não trazer os profissionais, os professores que estão super capacitados em diferentes áreas e conversar um pouco de forma descontraída com eles, fazer algumas perguntas, talvez para orientar aquele que está assistindo a gente. E vem acontecendo. Assim, como o Gustavo colocou, o podcast vem crescendo, está aumentando os seguidores, a gente abriu também um canal no YouTube. Se você quiser acompanhar, teve muitos podcasts antes desse aqui, com temas muito diferentes, de áreas totalmente diferentes, direito, saúde, de veterinária, farmácia, enfermagem, de marketing digital, contábeis. E hoje foi a vez da arquitetura, né, Carol? Hoje foi a vez da arquitetura. Então, pessoal, se tiverem perguntas, se inscreva lá, siga a gente nas redes sociais e a gente vai criar um canal de comunicação bem bacana. Sugira temas, sugira profissionais. Olha, eu gostaria de escutar a fala de um profissional de tal área. Se você quiser fazer alguma pergunta pontual, alguma dúvida que você tem, escreva lá que a gente vai tentar responder na maior brevidade. Então, Carol, antes de começarmos, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, né? Quem é você, como é que você chegou aqui na faculdade, por que você é professora? É muito difícil essa questão de se tornar um arquiteto. Então, conta um pouco para aquele que está com vontade de fazer o curso de arquitetura. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, tá, Mauro? Gustavo também. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre arquitetura e sobre o curso. Bom, meu nome é Carol Vaz, né? Eu sou formada há 20 anos, me formei aqui em Uberlândia mesmo. Não parece, gente, tá novinha. Então, 20 anos. E assim, Você se formou aqui em Uberlândia? Me formei aqui em Uberlândia, com 23 anos. Ó, contei minha idade, hein? Então, e passei por diversas áreas, assim. Então, eu já trabalhei em prefeituras, prefeitura de Araguari, prefeitura aqui de Uberlândia, já trabalhei na Bahia. Tudo atuando como arquiteta Tudo já. atuando como arquiteta. Mas antes, Carol, quando você foi, não sei se você lembra, o que te levou a escolher o curso de arquitetura? Olha, assim, eu acho que a arquitetura é arte, né? Mas é uma arte técnica também. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade para captar o desejo, a necessidade do outro, mas a gente tem que saber como executar também. Sim. Então, ali os dois, a teoria, a prática e a sensibilidade. Então, eu sempre gostei muito de arte. Sempre tive essa sensibilidade, esse olhar para o outro. Então, e sempre gostei muito de arquitetura, então é o caminho, né? Então entra um pouco assim no perfil da pessoa, né? Então é muito. A gente com 17, 18 anos, a gente ainda não tem muita noção. Então a gente tem que olhar pra gente, porque a gente gosta, porque depois a gente vai fazer isso a vida inteira. Então, o que você gostaria de fazer? É a primeira pergunta. E pesquisar muito sobre isso. Então, eu acho que o podcast, ele ajuda nesse sentido, né? A ter mais informação. Então, né? Vamos começar contando para os alunos o que é arquitetura, o que é um arquiteto, o que ele faz, o que ele pode, não pode. Pode, não pode fazer. Então, a arquitetura, como eu falei, eu acredito que seja uma arte, né? Mas uma arte de criar e intervir e transformar espaços que sejam vivenciados. Né? Não, hoje em dia tá fantástico. Que sejam vivenciados. Então, a gente como arquiteto, a gente proporciona experiências. Então, por exemplo, numa obra de arte, a gente vai no museu, a gente vê um quadro, o quadro é estático, e ele nos transmite, a gente consegue ali captar alguma sensação. Já a arquitetura, se a gente está num espaço, a gente não sente alguma coisa? Sente totalmente diferente de você, por exemplo, sei lá,
na França, Na no Louvre. França, aqui em Uberlândia, vamos colocar aqui a nossa realidade. A gente vai no espaço, a gente não se sente bem, mas bem por quê? Você já parou para pensar? Nossa, esse espaço é tão acolhedor. Talvez a iluminação, Esse espaço me traz a uma temperatura. paz, a temperatura. Então a gente tá tanto ligado à estética, como ao conforto, como à funcionalidade. Esse espaço é funcional, não é? Eu estou confortável nessa mesa, eu não estou. Então tudo isso é arquitetura. A gente trabalha com o bem-estar, com a qualidade de vida. Independente de ser um material caro, ou uma luminária de 10 mil, ou uma luminária de 100 reais, a gente trabalha com a criatividade, a gente cria. Aí tem Então a gente disciplinas. trabalha com pessoas, são as pessoas que vão usar aquele espaço. E o que as pessoas precisam? Então a arquitetura ela vai desde uma questão social, porque o meu cliente, Mauro, pode ser você. Eu vou construir a sua casa. Mas e se eu for construir uma praça? Se eu for projetar uma praça, o meu cliente vai ser a comunidade. Então, é o usuário. Então, isso é arte, não é? É artístico, é social. Mas, além entender o disso, outro. a sua fala me trouxe uma ideia. Acho que uma parte difícil para o arquiteto é o orçamento. É o Então, orçamento. Você pode criar um lugar fantástico, mas você tem que primeiro ter noção A gente do tem que ter orçamento. noção. Tem, dentro do curso, o aluno estuda isso, ele tem uma noção de Ele tem saber quanto que ele vai gastar? Por Então, assim ele falar. tem disciplinas específicas que tratam isso também. Então, tudo depende desse usuário que eu falei. Então, você quer uma casa de alto padrão ou não, mas a criatividade, isso ajuda também na escolha dos Com materiais. certeza. Então, o arquiteto, a arquitetura ela é multidisciplinar. Então, a gente vai por essas esferas, artística, social, econômica, técnica, né, de conforto. Então, são muitas coisas para serem analisadas. E assim, do macro para o micro, desde a questão do urbanismo, do planejamento de uma cidade, até o projeto de uma cadeira, por exemplo. Um exemplo lindíssimo aqui de um macro seria Brasília, né? Que é um avião. Brasília, ótimo. Gente, isso é O plano impressionante. piloto. E lá a gente teve 2 arquitetos, né? O Oscar Niemeyer com a construção, os projetos dos edifícios, e o Lúcio Costa com o projeto urbanístico. Então, eu imagino que ao longo do curso também estudam muito aqueles arquitetos destacados, né, na história. Sim, ótimo, sim. A gente tem que ter um embasamento teórico. O curso de arquitetura, ele é muito prático, mas ele tem teoria. Então, a gente tem que ter um repertório, estudar os principais arquitetos, né, as obras também, para depois saber como intervir, depois tirar nossas próprias conclusões, né? Eu vejo A que gente tem essa iniciativa. os meninos, eles fazem as visitas técnicas, né? Eles visitam, geralmente Brasília é um dos destinos cobiçados pelos meninos. Sim. Brasília, Curitiba, cidades históricas. Eu dou disciplina de técnicas retrospectivas e a forma que a gente mais aprende é observando, aprendendo com o passado, né? Aqui em Uberlândia a gente faz muitas visitas também. Então, é um curso muito abrangente. Sim. Muito abrangente e, assim, muito, muito gostoso. É uma descoberta, sabe? Onde o aluno mesmo, ele vai descobrindo ali a forma de intervir. E as disciplinas de ateliê são assim, de projeto arquitetônico. Mas, Carol, o arquiteto ele está limitado a projetar? Ou ele também pode atuar de outra maneira? Construir? Ele pode executar obras também. Pode executar também obras? Pode executar. Ele pode só executar, ou ele pode planejar e executar. Então, são escolhas que ele vai fazer depois ao longo da profissão, né? Entendi. Tem então, muito bem construtoras, inclusive. Mas aí nasce a dúvida, qual que é a diferença? Por exemplo, eu associo muito a arquitetura à engenharia civil, né? Porque eles trabalham aí da mão com o outro. Qual que seria o diferencial entre os dois? Para quem escolhe fazer uma engenharia civil ótimo. ou então fazer uma arquitetura? Olha, isso aí é uma polêmica, porque eu acho que a confusão começa com a construção, né? Então, ambos trabalham com construção, né? Mas existem etapas aí do projeto até a obra. Então, uma das primeiras etapas é o projeto arquitetônico.
E dentro do projeto arquitetônico existem inúmeras etapas. Então, o arquiteto, ele estuda isso. É muito na faculdade essas etapas do projeto arquitetônico. E vai dessa questão do usuário, de entender o social, de entender onde a gente vai intervir, se eu estou num terreno, como é esse entorno, quem mora ali, o terreno é íngreme, não é, quais são as condicionantes locais, qual é o clima local, como é a questão da acústica, como é a questão da iluminação. Isso sem começar a projetar. Isso assim, levantando dados, né? Qual a sua necessidade? Eu não vou fazer a mesma casa para você que eu vou fazer para o Gustavo, que eu vou fazer para o outro colega. Ele tem muito mais dinheiro, né? Ele vai passando uma alta padrão. Tem uma necessidade. Não, e forma de viver. Cada um tem uma necessidade. Então, esse levantamento ele é muito amplo. Depois tem a questão legislativa, a gente não pode construir qualquer coisa. Então, é uma arte limitada também. Sim. Porque tem os órgãos municipais, tem a própria legislação. E a questão plástica, a questão funcional, a questão do conforto. Então, olha o tanto de coisa que entra na elaboração de um projeto, além da questão técnica. Carol. Então, só concluindo, depois que eu termino um projeto arquitetônico, existem os projetos complementares. Aí os projetos complementares são estrutural, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, elétrico. Aí em cima do projeto arquitetônico entram os outros profissionais, que são engenheiros, que vão continuar com esse projeto. Então o projeto ele é muito amplo, né? E o arquiteto geralmente é responsável por essa questão do projeto arquitetônico. Mas se ele quiser executar, ele pode. Né? Depende do tipo de obra, né? Porque Depende eu entendo que o tipo arquiteto ele começa a se aprimorar na construção de projetos, mas ele começa desde a parte mais básica, né? Um projeto de baixa complexidade. Isso. E aí vai evoluindo. Aí ele vai passando por hospitais, por rodoviária, porque são os projetos de ateliê, né? Isso, aqui na faculdade é assim. A gente tem os projetos, né? As disciplinas são 8 disciplinas de projeto arquitetônico. E a gente começa com de baixa complexidade até o de alta. Como se fosse um karateca da criação, né? Então é um amadurecimento. Né? Então cada vez a gente vai cobrando mais e o aluno vai desenvolvendo, são projetos individuais ou em grupo, e ele vai percebendo esse amadurecimento ao longo do tempo. Esses projetos são projetos físicos? São projetos com software ou o menino tem que fazer maquetes, tem que... Então, algumas disciplinas sim, a gente faz as visitas técnicas, tem o livro do AVA, são disciplinas híbridas, então ele tem esse embasamento teórico através do livro, ele faz exercício, é muito bom. O livro do AVA, gente, para quem não conhece a faculdade em Anhanguera, nós usamos um modelo acadêmico que é super moderno, sabe? Então, antigamente, eu me lembro quando eu formei, você tinha que ir na biblioteca, tirar xerox da informação que eu precisava. Às vezes você tinha muitas limitações. Hoje em dia tudo é digital. Aí o menino no celular ele já consegue abrir seu livro. Antes de ir para aula ele já sabe o material que vai ser passado. Então isso aí é interessante também, é muito bom. Por exemplo, tem disciplina de arquitetura hospitalar. Ele vai fazer uma UBS, ou uma clínica, ou um hospital. Como que ele vai começar a projetar? Se ele não sabe o que é, né, quais são as necessidades. Então, o livro do AVA, ele permite isso, ele tem esse embasamento, a gente faz esses estudos para depois ele começar a projetar. Então, um projeto, gente, isso é importante, porque acho que é o que as pessoas mais escutam. Um projeto não é um desenho, um simples desenho, né? Porque é o que a gente mais ouve falar. Acha que fala assim, não faz um desenho para mim, é só um desenho, né? É só um desenho. E não é muito estudo, né? É uma profissão muito bonita, mas também que exige muita pesquisa, muito estudo. Eu vou sair um pouco do roteiro das perguntas, porque tem uma curiosidade. Para o arquiteto, é fácil você entrar no mercado, você, tipo, cativar alguém com seus projetos, falar assim, não, eu quero te contratar. Quais foram suas técnicas para você se introduzir no mercado? Olha, eu acho que isso é tão individual também. Eu acho que a minha técnica foi ser o mesmo, assim. Eu acho que cada um tem um diferencial. Eu imagino que o arquiteto chega, mostra seus projetos, que já fez. Mas hoje em dia a gente tem um aliado, que é a tecnologia, são as redes sociais.
Mudou né? bastante, né? Então isso, as pessoas te veem, né? Uhum. Sem precisar te conhecer, sem precisar conversar, então só de gostar do seu trabalho. Então isso faz muita diferença. Aí, galera, então, quem precisa de uma arquiteta, ela, além de trabalhar como arquiteta, também tem muito conhecimento, tanto que ela compartilha com os alunos, trabalha aqui na faculdade de Anhanguera, como professora há um tempo já, né, Carol? Sim, eu acho que eu tô aqui há 7, 6 7 anos? É, 7 ou Olha 6 só. anos como professora. Super, super bacana. Carol, É. então, seguindo com o roteiro, quais que seriam as áreas que o arquiteto pode trabalhar? Então, são inúmeras áreas, inúmeras. Então, ele pode trabalhar na elaboração de projetos arquitetônicos, residenciais, comerciais, uma casa, um prédio multifamiliar, um shopping, ele pode fazer vários projetos, mas também trabalhar com urbanismo, né? Projetos de loteamento, cidades. Que aqui está em alta, né? Isso, está em alta. Né? A gente Então... viu o boom aqui do Parque Una, da Zona Sul. Sim. Né? O paisagismo, então ele pode trabalhar com praças, pode trabalhar com parques, né? Elaborar parques, jardins residenciais, comerciais também. Pode trabalhar com restauração e reformas. E Uberlândia é um bom exemplo, né? Uma cidade que está bem desenvolvida para o tamanho dela. Aí tem muitas praças, tem muita parte histórica, muita parte histórica. Tem paisagismo bem bacana, bem bonito. Isso, e restauração, né? E assim, você pode trabalhar não só em Uberlândia, como em qualquer lugar, né, do país. Pode trabalhar em escritórios renomados já, pode ter seu próprio escritório, pode trabalhar em home office também. Né? Então, isso é um grande benefício da profissão. Pode fazer concurso, então são área acadêmica também, áreas, né? E se especializar. Então, além dessas questões, especializar em paisagismo, em restauração, pode especializar em conforto, que é o meu caso. Mas aí, no caso, conforto térmico. O aluno, ele faz a arquitetura, depois que ele finaliza, aí vai fazer uma especialização. Isso. Para aquela área que ele quer. Isso. Ele pode atuar, né? Não tem problema, e pode atuar em qualquer uma dessas áreas que eu falei, mas ele pode se especializar. Então, eu me especializei em conforto. Você fez pós-graduação? Fiz. Eu sou especialista em metodologia da educação no ensino superior, em sustentabilidade pela UFMG e fiz mestrado na UFO, na área de desempenho térmico. Olha só, não é então, fácil, é a questão do conforto. Então, eu acho assim, muita gente, muitos arquitetos ou, né, as pessoas têm essa visão de que contratam um arquiteto para fazer um edifício bonito. E é muito mais do que beleza a arquitetura. Não, né? eu sou engenheiro. Então, para mim, espaço confortável conta muito. E aí, quais materiais, como que você vai trazer o conforto para esse espaço? Isso, quando eu falo conforto, eu estou falando térmico, acústico, lumínico. Eu sou engenheiro e eu vejo tanto que existem projetos errados. Sim. Assim, um engenheiro vai lá e instala, por exemplo, se o prédio é muito quente, aí ele vai lá e instala ar-condicionado, mas é super nocivo para tudo, né? Você consome muita energia, você fica caro, ambiental, né? Isso. Afeta a saúde da pessoa, porque o ar-condicionado faz isso, sendo que um arquiteto poderia planejar de melhor forma a temperatura do local, através do projeto, né? Do projeto. Isso. E isso entra desde o levantamento de dados, análise climática, análise do terreno, insolação, ventilação, tipo de material, onde vai entrar sol, onde não vai. Um exemplo bonito é a biblioteca da UFO. Você já foi lá? Fui, o meu mestrado foi sobre ela. Então, quem não foi, acho muito interessante, porque lá não tem ar-condicionado, mas é fresquinho, bem friozinho. Então, a minha dissertação foi sobre ela. Eu levantei ela toda pelo Revit, desenhei ela minuciosamente no Revit e simulei com o software Design Builder a questão do desempenho térmico. Analisei a temperatura ao longo de todo o ano. Tanto na parte de arquivo de livros, de acondicionamento de livros, como onde as pessoas estudam. Para avaliar se os livros estão sendo conservados também com porque a umidade estraga naturais. Isso. Então, assim, é uma análise muito interessante. E eu tento trazer muitos softwares para a sala de aula também. Isso que ia te perguntar. Hoje a gente vem aumentando bastante, né? Assim, aquela pegada que tem noção de que é um arquiteto, imagina uma mesa gigantesca, o cara desenhando, criando um plano, tudo.
Mas hoje em dia utiliza muito software para Utiliza. fazer CAD, para fazer, como você colocou, o Revit, Ele é BIM. o BIM. Isso, O BIM. o Revit é BIM, eu trabalhei com BIM e BES, né? Uhum. BIM e BES. BIM eu trabalhei com Revit, BES, que é o Building Energy Simulation, eu trabalhei com Design Building. Olha só, tá vendo? É, E os só- meninos aqui na faculdade, Não, eles estudam esses- algum software? Sim, eles trabalham com AutoCAD, eles têm autonomia para usar o software que eles querem. Na disciplina de conforto térmico eu trabalho com outros softwares, né? Entendi. Que esse é um pouco mais complexo. Mas eu acho assim, o software não resolve tudo. Uhum. Não resolve mesmo. É a gente que vai projetar, vai colocar esses dados no software e o software vai nos dar os resultados para a gente analisar. Então, então o fator humano aí, ele é importantíssimo. Claro. A gente pode fazer isso sem software, Uhum. né? Então não é o software que vai resolver, né, todos os problemas. Então, saber analisar, isso é muito importante. Então, eu acho que o olhar do arquiteto está muito nisso, em resolver problemas, solucionar problemas e valorizar De o forma que inteligente, existe de né? benéfico. Isso. Solucionar de forma inteligente. Então, é muita análise, é sensibilidade, mas é técnica também. Tá. Agora falando propriamente da faculdade, já encaminhando para o final. Carol, o que você acha que seria o diferencial aqui? O menino que faz arquitetura aqui na Anhanguera, o que ele vai encontrar? É diferente de outros lugares? O que você fala do curso? Você conhece ele há um bom tempo? Não, então, eu acho que essa questão de ter disciplinas híbridas é um grande fator, assim, um grande diferencial. Positivo, né? Positivo, porque a gente tem uma base teórica, né, e consegue aliar isso na prática, nos ateliês, em outras disciplinas, com visitas técnicas também. A gente tem ótimos laboratórios, então Eu vi que tem aquele que planeja como é que a sombra vai se comportar no local, né? Tem uma lâmpada que simula o movimento do sol, e aí ele vai passando sobre a maquete que foi elaborada. Heliodon. Isso. O Heliodon. Aí essa prática é super bacana. Muito legal, isso é de conforto térmico. Então, o Heliodon, ele representa a trajetória solar né, em qualquer latitude do planeta. E aí eles colocam as maquetes, os projetos dele, então eles fazem projetos, né? Colocam essas maquetes físicas lá e analisam a insolação das fachadas, como que eles podem sombrear. Então, além de outros softwares como o Dialux também, que é para iluminação, mas tudo como base teórica e aplicando também em projetos. Então, a gente tem o decibelímetro, a gente tem o luxímetro. É um curso muito lindo, né? Eu lindo. imagino que deve ser maravilhoso você conseguir criar uma arte, como você falou, e entregar seu filho assim, olha o que eu fiz. O seu nível de conhecimento lhe permite fazer criações bem interessantes, né? Bem planejadas, bonitas. Isso. Então, a arquitetura interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas. E o tempo todo a gente respira arquitetura. Você saiu daqui, vai para sua casa, você está né, numa cidade planejada, num edifício planejado. Tudo isso é planejamento. Que bom, Carolina. Eu agradeço muito pela tua presença aqui, agradeço por ter aceitado o convite. Tomara que surjam perguntas e a gente vem e converse mais um pouco de algum outro tema. Então, galera, eu espero que tenham gostado. Vai ter muitos mais podcasts. Deixe aí suas perguntas e incite a gente para trazer mais material para vocês. Espero que tenham gostado. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. galera. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau.